Mano, eu ia gravar agora a timeline do Castlevania do Alucard, que eu pensei, não deve ser tanto tempo assim que tá o negócio. O vídeo ainda está. O vídeo ainda está em estreia. E só a estreia tá com 2 horas e meia já de vídeo. Eu vou deixar. Eu vou deixar pra ver depois, mano. Eu vou ver o vídeo do Vitor, velho. Eu vou ver o vídeo do Vitor. Que onde é que tá o vídeo do Vitor? Cadê o vídeo? A melhor teoria de final. Que é isso? Ah, vídeo. Vídeo. Eu não vou achar aqui, né? Eu achei aqui. 1 hora e meia. Sejam muito bem-vindos. Oi, Vitor, calma. Calma. Caraca. O que tá acontecendo com a minha câmera? Deixa eu mexer nela aqui. Oi. Acho que agora tá bom. Não sei porque que tava bugando daquele jeito. Nunca fez isso na vida. Mas bom, ok. Seaman. Eu falei do pior jeito possível. Seaman. O amigo mais estranho que eu já tive. É vídeo de Nintendo 64? Não. Não, acho que não é 64, velho. Porque senão eu teria esse jogo. Se fosse 64, eu já teria esse jogo, velho. Peraí. Cadê? Emuladores. Cadê? ROMs. Nintendo 64. Seaman. PQRS. Aqui. São Francisco, South Park, Star Wars. Não tem Seaman, não. Não é de Nintendo 64. Ô, meu querido, não é de Nintendo 64, não. Por que eu pensei que era Nintendo 64? Tem o Dreamcast aqui também. Pô, deixa eu colocar a minha cor aqui. Tá? Por que você tá bugando, câmera? Então tá bom. Vamos nessa. A mais um vídeo no canal dele, Gema Dele. Please, que sou eu. Yes, E estamos Gema aqui Please. hoje para falar de videogames antigos. Yes. Nostalgia. Eu nunca joguei esse jogo aqui na minha vida, eu só deixei ele aqui de ilustração. E eu queria fazer uma pergunta para você antes da gente começar. Não conheço esse. Algum console assim que você sempre teve muito interesse em saber mais sobre a história, em poder ter quando era criança, mas não teve oportunidade, né? Não teve DS. não tinha dinheiro para comprar de repente na época, ou não. Eu nunca tive nenhum console, na verdade. Eu nunca tive nenhum console. Por que você tá... Ô, câmera! Mano, eu não sei. Eu mexi no cabo, eu mexi em tudo. Ele só tá assim. Ele só tá assim, ó. O que eu ia falar? Eu sempre quis ter um console e tal. E no final, o primeiro console que eu tive na minha vida foi justamente esse que. Eu tô esperando ele ligar. Peraí, eu tô esperando ele ligar aqui. O primeiro console que eu tive na minha vida foi esse aqui mesmo. Do consolinho, que você pode ver aqui, ó. Que é console de emulador. E a câmera não tá gostando dele. Que é o consolezinho de emulador, ó. Onde é que tá o de pad? Vai no LR mesmo, ó. Tem o consolezinho de emulador que é o primeiro que eu tenho. E por que que você. Não sei. Mas enfim, esse aqui é o primeiro que eu tenho. E sei lá, eu gosto dele. Eu acho ele legal. Mas tipo, eu sempre quis ter na minha vida primeiro. Eu sempre quis ter um Game Boy Advance. Eu sempre quis ter um Game Boy Advance. Aí depois de um tempinho. É porque eu gostava dos jogos. Eu queria ter um Game Boy Advance porque eu gostava dos jogos dele. Aí, depois de um tempo, eu percebi o quanto o Game Boy Advance normal, tanto o normal quanto o SP, são ruins. O Game Boy Advance ainda usava pilhas e descarregava muito rápido. O Game Boy Advance SP já usava bateria, só que a tela dele era um cocô. Então, tipo, pra ter um desses, teria que trocar a tela, teria que trocar a bateria e fazer um monte de coisa, gastar mó dinheirão, e valeria mais a pena comprar um console simulador que nem esse aqui que eu tenho agora, que inclusive eu tenho que botar pra carregar. Ah, então, tipo, eu nunca tive um desse. Depois, um que já teve uma tela melhor, e depois de um tempo eu descobri ah, que rodava Game Boy Advance também, era o Nintendo DS. Qualquer Nintendo DS, pra mim a tela já tava de boa já, os botões também. Mas eu nunca tive, nunca cheguei a ter. Eu já cheguei a encontrar um, uma coisa muito triste, que eu não sei se já contei aqui, uma coisa muito triste que eu já. Um dia na escola, um amigo meu foi lá e falou: Olha só, você gosta do Nintendo DS, né? O meu irmão, ele tá vendendo o Nintendo DS dele,
que é aquele FAT, né? Aquele NTDS FAT, aquele troço. Aqui, ó, peraí, aqui. NDS FAT. Que era aquele feião, sabe? Feião, feio mesmo. Muito feio. Que era esse troço aqui, ó. Isso aqui. NTDS FAT. Esse troço aqui que era meio tortinho, era meio estranho, até era bugado. Enfim. Tava vendendo um desse aqui. Não lembro qual cor que era, mas era um desse aqui. Aí perguntou se eu queria comprar por 50 conto. 50 reais. Aí eu, putz, não vou ter. Vou ter, eu também não queria pedir pros meus pais, eu não lembro o porquê, mas não queria pedir dinheiro pros meus pais pra poder comprar. Ah, putz, não vou ter, velho, não vai dar. E o pior é que era um Nintendo DS funcional mesmo, ele tava funcionando, ele tinha, eu acho que ele tinha um cartão R4 também pra poder jogar ROMs e tal. Eu não comprei porque eu fui besta. Seriam os melhores consoles que eu teria, provavelmente. Ah, mas infelizmente não deu. Eu tive que ficar só nos emulador mesmo. E aí só recentemente que eu comprei o primeiro console que foi esse emulador aqui. Não tinha para vender na cidade que você morava. Qual será que era o meu, gente? Vocês conseguem adivinhar? Não. Isso mesmo, rapaziada, o Dreamcast. Pô, que triste, né, velho? Introdução. O Dreamcast, fora ter um controle fantasticamente feio, que tem seu charme, vai, Cara, você tem algum módulo dele? ele tem seu Isso aqui eu acho que é um cartão de memória do Dreamcast, provavelmente. charme, que é o jeito que a gente diz para pessoas que são feias, mas a gente não quer estragar a autoestima delas. Tem vários Antigamente era chamada beleza exótica. jogos interessantes que tem algumas mecânicas duvidosas. Só que bizarramente esse console não deu muito certo. Na verdade, ele acabou sendo um grande fracasso de vendas. A Sega esperava muito mais vendas do que o que teve, e isso acabou levando a Sega pro abismo, né? Não exatamente só por causa do Dreamcast, mas outras ele não ajudou muito nas contas, né? Pagar a conta de casa da rapaziada japonesa. Aí eles vão falar, Camboyá, que é boa noite, no caso. Mas eu não sei porque eu sempre tive muito interesse, desde a linda história do Leonan. O Leonan tinha muito interesse em Dreamcasts. Ah, esse Leonan. Ah, eu lembro do Leonan. Ai, Leonan. O Luba tinha contado essa história um tempo atrás. Eu já sabia dela já. O Luba tinha contado essa história um tempo atrás. No Hora da História lá. Só que ele censurou os nomes. Putz, Leonan. Putz, pior que de Dreamcast, cara. De Dreamcast eu acho que os únicos jogos que eu tive mesmo. Que eu tive não, cara. Jogo que eu tive. Nossa, eu nunca tive um Dreamcast na minha vida. Os únicos jogos que eu joguei e gostei, provavelmente foi só os do Sonic, cara. Sonic Adventure 1, 2. Não sei se tinha mais algum. Quem não sabe quem é Leonan, deixa pra lá, tá? E a minha maior dúvida sobre esse console era um jogo. Um jogo em específico que eu ouvi falar uma vez na minha vida e eu ficava, deve ser interessante de jogar isso, deve ser interessante de passar por essa experiência, né? Esse jogo Era Seaman. Don't Panic Seaman. Seaman. É triste porque você fala Seaman mesmo. E Semen você também fala Seaman. Então coisa interessante, eu tô baixando todos os jogos. Eu tinha feito falar um tempo atrás que eu tava baixando todos os jogos de GBA. Eu baixei todos os jogos de GBA que eu consegui achar. Eu também acabei me empolgando um pouquinho. E baixei todos os jogos de Game Boy. E Game Boy Color. E Nintendo 64. E agora eu tô baixando os jogos de Nintendinho. Pra depois baixar os do Super Nintendo. Rapaz. Depois eu ainda vou pra Mega Drive e Game Gear, eu não sei. Rapaz, é um trampo. É um trampo baixar todos esses jogos, cara. Só do Game Boy, Game Boy Color e GBA. Não, GBA, Game Boy Color e Nintendo 64 já deu aí uns 1900 jogos. Já tô com os 200 de Nintendinho. E é surpreendente a quantidade de gigas de tamanho que cada um tem. Sabe, por exemplo, ó. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. O Nintendo 64. Nintendo 64. Todos os jogos que eu consegui achar, que são 281 jogos, tem 4 GB de tamanho. O GBA que eu consegui baixar 927 jogos, tem 6 GB de tamanho. Quase 7 GB de tamanho. Game Boy normal, aliás, vamos pro Game Boy Color que é um pouquinho menor. Game Boy Color, temos 401 jogos, 500 megas. Game Boy normal, nós temos 473 jogos, 89 megas. E Nintendinho, que por enquanto eu baixei
Eu não coloquei na pasta ainda, tá na pasta de downloads, peraí. Que por enquanto eu tenho 386 jogos. Nós temos 37 megas. Rapaz, é uma distância de tamanho, né, velho? Vamos tirar direto a coisa mais óbvia pra se falar sobre esse jogo. Sim, o nome parece Semen. Acabou. Existiram várias brincadeiras sobre isso no vídeo, mas acaba por aí. Review do Semen? Cara, pô, esse Semen tá gostoso. Esse jogo aqui, ele é bizarro por uma razão Eles jogaram no... Não foi do jogador. Será que ele só jogou com o Bife mesmo? em específico. Na verdade, por algumas razões em específico. Esse é um jogo esquisito porque ele não é realmente um jogo, ele é quase que uma experiência em que você conversa com um homem, metade peixe. Eu tenho uma cópia original disso aqui na minha casa. Isso daqui é uma cópia da edição Deluxe do jogo, japonesa, para Dreamcast, que vinha com um equipamento muito especial para nós. E sem ele, a gente não conseguiria jogar o jogo. Dentro dessa caixinha aqui vem algumas coisas, que são o jogo original já aqui em cima, nessa estrutura de plástico, você puxa ele aqui assim por baixo. Temos as notinhas da época aí da compra do jogo, coisa de manual e tal. E aqui temos o real microfone do Dreamcast. O microfone do Dreamcast é pra conversar mesmo? Baixíssima qualidade. Você pegava ele assim, plugava na parte de trás do seu controle e ficava com um super ultra trambolhão encaixado, com 10 metros de bunda no controle, parecendo a bunda da Nicki Minaj. E aí você ficava aqui, ó, olá, senhor peixe, tudo bem? Eu adoro você. Claro, ele só ouve em inglês, né? Ou em japonês, no caso desse aqui. Quão bem isso funciona, descobriremos ao longo do vídeo. Essa versão aqui do jogo, como eu tinha dito, ela é original, mas ela infelizmente se trata da versão japonesa do jogo. Meu japonês ainda não tá lá essas coisas, por mais que eu esteja treinando melhorá-lo. Eu tô fazendo Duolingo e não tô conseguindo fazer. Não tô conseguindo falar muita coisa, velho. Você falar coisas tipo, sei lá, Ocha, Kudasai, Gohan. Que é arroz. Uau, Gohan é arroz. Suta curiosidade. Então, teremos que jogar ele na versão americana, que eu já vou puxar aqui pra vocês verem. Vamos ouvir a clássica introdução. Dreamcast. Oh yeah! Aqui você tem que colocar a data. Peraí, eu não tô ouvindo nada. Desconectou alguma coisa aqui. Eu não tô ouvindo nada. Data do console, isso. Eu tô ouvindo de novo. O que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu. Oh yeah! Aqui você tem que colocar a data do console. Na hora que ele foi falar do nada, pô, ficou mudo pra mim. Ficou mudo. Eu não sei se ficou pra vocês também, mas pra mim ficou mudo. Isso é porque esse console tá com mod, então ele fica perdendo a data o tempo inteiro. Eu não sei como arrumar isso ainda. Eu acho que deve ser algum problema no meu memory card. Se o microfone estiver mal conectado, vai aparecer essa mensagem dizendo que seu microfone não está conectado. E aí entra um negócio. O microfone ser reto pra frente impede que ele mesmo entre até o fim. O que Bota o slot da frente. Um ótimo design, se eu devo lhe dizer. Bota o slot pra frente. Ele bate aqui em cima e não desce todo. Então, bota no slot da frente. Puxar o microfone, encaixar ele de lado e aí puxar ele o mais pra cima que você conseguir e ele fica assim, ó. Que aí ele identifica o microfone, mas você fica com esse microfone meio diagonal, assim. Coloca no slot da frente. Porque simplesmente o VMU que eu tenho, eu acho que ele é meio Piratex. Olha o tamanho dessa porra. Ele nem precisava ser isso aqui tudo de altura. E aí você encaixa isso aqui... Eu acho que ele realmente é bem Piratex, que era pra ter uma tela, eu acho. O memory card, tá? Do Dreamcast. Eu não sei qual foi a ideia. O memory card do Dreamcast vai no controle do Dreamcast. E digo mais, o cabo do Dreamcast... sai pra baixo. O controle sai pra baixo. E aí eles inventaram uma coisa interessante, que é esse slot aqui que você pega, não usa. Prende o cabo aqui, ó. Só pro cabo sair por cima. Só que tem mais um porém. Esse negócio aqui é famoso por quebrar o cabo, porque o cabo fica forçando aqui embaixo e estraga. Então, se você tem um controle, nunca prenda ele aqui. Bom, tá aí alguns motivos pra falência da SEGA, né? Falência da SEGA não, da Dreamcast. Gameplay, eu só quero falar rapidinho sobre algumas coisas. Primeiro, eu não tenho os equipamentos devidos ainda pra gravar um console em altíssima qualidade. Sim. Existem muito mais coisas que vocês imaginariam que são necessárias. Às vezes, alguns consoles você precisa até alterar o interior do console com um chip só pra você poder realmente cuspir uma imagem de alta qualidade. Na minha... Tem o negócio que o Wilson usa, velho. Tem o negócio que o Sr. Wilson usa. Que era alguma placa de captura específica pra isso. Que até faz propaganda lá. Vê com ele lá. Minha TV, eu vejo ele
magnífico, mas na gravação ele não fica tão bom. Pelo menos nos lembrar aí das clássicas épocas do início do YouTube, onde tudo era gravado da pior forma possível. É interessante porque eu tenho outro jogo original japonês que também utiliza do microfone, só que daí pro Nintendo 64. Esse jogo é Hey Pikachu. Nesse jogo você conversa, bom, você acertou, com o Pikachu. Acredite se quiser, eu consigo esse jogo. Eu baixei esse jogo ali. Eu não sei como é que eu vou jogar. Eu não sei, porque assim... Não tenho a menor ideia como é que eu vou jogar, porque esse troço aqui não tem microfone. Então, pode só não funcionar, eu não sei. Jogos em boas promoções por serem japoneses, então não é uma grandíssima facada. Eu espero que esse vídeo vá bem e eu consiga pagar por essas bobagens. Já tá com 200 mil views. Ajuda, por favor. E é isso aí, não me arrependo das compras e não me arrependo de ter esse jogo original, porque foi uma grande experiência e vamos agora falar um pouquinho dessa experiência pra você aí de casa. Quando a gente inicia o jogo a primeira vez, a gente é bem-vindo por um narrador. Welcome to the laboratory of Jean-Paul Gasset. Ele nos explica aí que a gente está no laboratório do Dr. Jean-Paul Gasset, o primeiro homem a descobrir sobre a vida do Seaman. E é muito maneiro que no manual do jogo tem diversas informações como se esse cara fosse real e como se essa descoberta do Seaman fosse realmente uma coisa que aconteceu em algum momento. Então é dito aqui que ele era um francês que em 1930 foi numa expedição pro Egito e acabou encontrando o que parecia ser informações sobre o onipotente mensageiro de Deus que estavam nas ruínas da Terceira Dinastia. Esse mensageiro era o Seaman e a partir daí ele começou a estudar isso e todas as informações estão online aí se você quiser procurar por Dr. Jean-Paul Gasset, eu não vou me aprofundar nisso, mas achei muito interessante que existe uma lore por trás dessa bizarrice. E lembrando que isso daí é um print da internet do manual em inglês, porque o meu manual aqui em casa tá assim, e não ia conseguir traduzir ele muito bem pra vocês não. Depois de conversar com o narrador, a gente já é atirado direto pra dentro do aquário, onde a gente agora tem que aprender como é que funciona aqui dentro, como por exemplo, a gente consegue controlar a luz dele. Existem 3 níveis de luz, que é luz, metade da luz e nenhuma luz, e existem 0 momentos em que tu precisa saber disso. Pra começar o jogo, a gente vai no inventário e tem acesso a esse ovo aqui. E aí eu demorei 2 horas tentando descobrir como pegar o ovo, porque não era simplesmente apertar um botão e tu agarrava o ovo. Tu tem que apertar 2 botões que fazem como se a tua mão fizesse um movimento de pinça. Então eles tentam muito fazer com que essa experiência seja interatividade até no controle. E tem alguém furando a casa ao lado. Boa. Yes. Tá borbulhando. Fica falando pra ele quando ele sair da barriga, ele ouvir e lembrar a voz do papai. Cresce logo, filha da... Um controle muito mais importante que o da luz é o do ar, porque você tem que manter ele com oxigênio o tempo inteiro. Se você quer que ele viva, pelo menos. Tô tacando ar no ovo. E outro controle que é extremamente importante é o do calor, o heat. Você não pode deixar um calor de acima de 20. Como você está vendo aqui, eu deixei. Boa. Ele demorou pra caramba pra sair do ovo. Qual que vai ser o nome do seu Seaman? Eu não sei se eu posso controlar o meu sêmen. Não, mas você pode dar um nome carinhoso se você quiser. Ah, isso eu posso. Fábio. Pode ser. Fábio. Fábio. Nome legal pra um Seaman? Ah, pera, dá pra dar zoom no meu ovo. Dá? Moleque. Tá nascendo. Deixa o calor abaixo de 20. Esse jogo é um jogo pra quem tem muita paciência, tá? Eu não sei como eu tava com tanta paciência nesse primeiro dia que eu simplesmente aturei todas as esperas de minutos e minutos em que nada acontecia. Hatch. Agora. Hatch now. Grow up. Hatch now. Agora o jogo tá indo pra cima e pra baixo. O que significa? Isso é perigoso, tá? No caso do jogo não é tão perigoso assim e na verdade quer dizer que ele está prestes a nascer a qualquer momento. Olha, ele tá começando a ficar todo bizarro, ele não tá mais ovo, ele tá tipo... várias tá dividindo as células. Ele mexeu! O sêmen! A bunda dele! Oh my god! Nada, enquanto a gente conversava de forma tranquila, a gente viu o milagre da vida. Tô achando que já vai. Quantos minutos? 3 a 5 minutos pra ele nascer nas circunstâncias corretas. E ele já tá... Oh my god! Ó o ovinho. Peraí, eu me distraí. O que aconteceu? E ele já tá... Oh my god! Ó o ovinho ali, ó. Vários ovinhos. Que isso, cara? São vários sêmens? São vários Isso é sêmens? balão. São vários Siemens.
What? Ô, que? Jogo de terror, brother. E se o Miguel já achou que isso era um jogo de terror só porque esse globo ocular flutuante nos olhou no fundo da alma, em poucos segundos ele ia ter uma surpresa ainda pior. Porque dentro desse aquário a gente tem um Nautilus. E pra gente avançar a gente tem que cutucar a casca dele. Ah, que isso? Eita, poxa. Tá virando pra mim? Que porra é essa? Putz, grilo. Meu Deus, ele te ouviu. Você mexeu aqui. Tá porra! Um cu! E depois de acordar o Nautilus, a gente tem que atrair todos os globos oculares pra dentro dele. Não. Aê, ele comeu um. Toma à vontade. Pode comer o meu parceiro. Mano, ele tá pegando aqui geral e já era. E sabe por que que a gente tem que alimentar ele? Que eles vão quebrar de dentro. Esses mini globos oculares fofinhos vão comer ele vivo de dentro pra fora. Então, tá dizendo aqui que ele vai começar a se cagar mais constantemente e aí vai falecer. Mano, isso é terrível. Isso é... Nossa, mano, isso é muito bizarro. Que porra é essa? Eu tô achando foda. Sim, tá. Aê. Eu acho que... Meu Deus. Saiu da Shell. Agora eu acho que ele vai ficar 2 minutos agonizando. Que frase linda. Que foda, que jogo foda. E de fato, 2 minutos ele fica agonizando no chão enquanto a gente olha ele balançando e morrendo em nossa frente. Parou. Meu Deus. Saiu! Ai, caramba. Ai, caralho. 3, 4. Bro. Só 4. Morreu. Tinha mais. Morreu. Morreu. Eles vão comer Deixa aí. Agora vai comer o resto. Ah, já era. E de dentro dessa criatura saiu uma criatura ainda mais linda. O Gillman, a Que fase bebê. porcaria é essa? Elvis. Oi. Ele falou? Falou? Não, Foi foi ele. Foi o Semen. Nessa fase ele não consegue se comunicar muito bem e sem querer eu aumentei o hitter de novo acima do 20, então ele ficou chateado, ele só conseguia explicar isso assim. E mesmo com os problemas de comunicação que a gente tem, ainda é uma fase muito fofa dele, porque, por exemplo, você apaga a luz e ele fica com medo. Eita, pô, ficou Ele com ficou medo. chateado. Mesmo assim, Tá eu com tô tentando medinho. conversar com ele, falar alguma coisa pra ver se ele me respondia, sabe? Se ele me dava algum sinal de vida ali, se ele tava me ouvindo ou não, né? English. Eita! Imagina seu pai ou sua mãe English. entrando no quarto vendo você falando com um peixe com cara de humano, falando Não. English. E depois de 10 English. minutos tentando comunicação com um bebê peixe humanoide, isso aqui aconteceu. Hello. Elvin. Não era grande coisa, mas foi a minha primeira palavra trocada diretamente com um homem-peixe. Então eu estava feliz. E Hello. essa felicidade não durou nem um minuto. No. Good. Bad. Good. Fun. One. Play. Como ele não estava me respondendo, eu achei que já era hora de deixar ele evoluir. Então eu desliguei o console e meti mais 12 horas no relógio interno do Dreamcast. This is your second visit today. É verdade. It is good to have you back so soon. The Nautilus has become prey to the parasitic mushroomers, and thus the Gillmen were born. They are suffering from the cold. E então, a partir dessa segunda visita, você já tem que fazer o seu ritual, que vai ser agora diário. E de 12 em 12 horas você volta aqui e aumenta o ar e o calor. Só que agora o Gillman já tava bem mais comunicativo. Nossa, tá muito frio também. Tão com pra caralho. Tá falando ao contrário. Tá falando cu? Tá falando palavrão, filha da... E claro, a gente tem que também, a partir de agora, alimentar eles. Então eu já coloquei uma food pellet aqui pra dentro e eles já saem nadando ultra rápido pra tentar comer ela. Minha segunda visita foi curta, porque eu precisava deixar com que eles evoluíssem, e vamos ver se no outro dia eles já estavam melhores. Vamos ver. Gillman has learned human words. Try speaking to him. Ele aprendeu! Yes. Aparentemente eles estão com frio. Vou aquecer eles aqui e já vamos tentar falar com ele. Olha, ele falou hello. 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 No. Já era oficialmente o segundo dia. Eles tinham aprendido palavras, mas eles não me respondiam. Mas eles estavam se alimentando e evoluindo. E nesse dia eu também descobri essa outra câmera aqui, que tu consegue olhar o aquário de cima.
tem que segurar uns 2 botões, é meio bizarro de ficar segurando o controle assim e completamente inútil, vou ser bem honesto com vocês. Só que infelizmente esse dia foi triste, cara. Foi o segundo dia e nada de uma conversinha com o Seaman, cara. Muito trabalho pra fazer o Seaman falar. Voltei então 12 horas depois e enquanto eu tava colocando ar no tanque, eu percebi uma coisa. Pera, ele tá maior, ele tá maior. Eita, pô, já tá maior. Hello? Turn up the heat. Turn up the heat. Turn off the- Turn up the heat. Ah, goody. Gri. About time. Goody. Ele tava muito Tá, comunicativo poxa. e tava super fofo comigo. Tava sendo uma experiência incrível, até que... Rapidinho, chat. Calma aí, mano. Casinho. Oh, oh. Oh, oh, oh. Olha essa porra, tá sugando outro! Cagador de cima. Olha, o cara, quê? ele tá com dor, ele tá com dor. Ele tá sofrendo. Que porcaria tá O outro acontecendo? tá muito puto, o outro tá muito puto. Que diabo aconteceu? Ele morreu! Nossa, é tão muito bizarro, velho. Isso é muito bizarro, cara, na moral. A natureza é terrível. Bom, aí eu achei que já tinha sido, né? Experiência. O que, o mais forte sobrevive? Dia. Então vamos voltar daqui 12 horas e ver como é que tá o nosso peixe, agora que ele matou o irmão. Meu Deus do céu, a natureza. Cadê o Fábio? Eita, ele tá Ó, diferente. Tá, poxa! Caralho, tá grandão, Fábio. Eita, mano, Eita, Quê? Porra, que Caralho. atitude é Mas tá se achando, homem. É o Fábio, porra. Ele mandou um yay. How about turn up? Ele tá feliz. It's about time. Tá, poxa! Depo. It's about time. Agora ele tá falando bastante, ele já era mais velho, só que ele tava com uma atitudezinha desagradável. Então eu ficava atacando ar nele só pra ver ele flutuando lá pra cima e eu ficava feliz. Sim, eu buscava vingança com um peixe 3D. Tá todo nojento, babaca. Que isso? Cócegas nele. Fábio tá todo tico-tico, man. Stop it. Stop it. Stop it. Hey, I've got something to say. Ei, Okay. Hello, I just remembered something. What? Some of my memories are coming back. Quê? There was this French man named Jean-Paul fudeu. Gasset who was trying to raise me, and he made this cage to hold insects. And there were a lot of really tasty looking insects in it. Ah! Is it still there? O legal do Seaman tá ficando mais velho é que agora ele mesmo consegue te comunicar as coisas, sem precisar do narrador ou de ficar se chacoalhando no lugar. Então ele nos ensinou a ir nessa jaula de insetos, fazer uma criação de mariposas e aí a gente consegue dar as larvas delas pra ele se alimentar. Mas claro, a gente Então, tem que cuidar tá, né? bem dessas mariposas. Então tá sempre tacando spray pra manter tudo muito bem aguadinho aí pra rapaziada. Agora que eu já consegui alimentar ele, eu ia tentar conversar com ele de novo, ver se agora ele tava de melhor humor. Hey! Seaman. Mano, ghosting do... Eu li na internet que talvez tu poderia tentar dar um nome pra ele. E dando Oh. um nome pra ele, sei lá, teria um pouquinho mais aí de uma afinidade contigo. Talvez, quem I sabe? will give you a name. I will give you a name. Acho que ele te odeia só, I velho. will give provável. you a name. Como se Ele matou todo o resto? comigo sob hipótese alguma, eu comecei a ter que ir pra segunda opção, que era meu microfone estar estragado. Como eu ia testar isso? Usando outro jogo chamado Mr. Driller. Esse é um dos poucos outros jogos para Dreamcast que também usam microfone e você consegue ver ele sendo aplicado em tempo real. Oh, É, bro. tá funcionando? Ó, Parece ser drill, lagado, que porra é essa? drill, 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 drill. Nossa, tem que drill. falar. Ah, Drill, mano. drill. Depois dessa pesquisa extremamente precisa feita pelos nossos cientistas de campo aí, eu pude observar que o microfone estava de fato sendo identificado pelo Dreamcast. Mas podia ser que ele não estava identificando palavras, e sim só tipo um... Então agora a gente precisava de um outro método para testar se esse microfone conseguia Tem que colocar ele no PC? pegar as frequências necessárias da minha voz. Só a título de curiosidade mesmo, eu vou tentar plugar o microfone do Dreamcast na entrada de microfone que tem no meu Rode. E Tá. vamos ver se isso vai dar certo. E é assim, rapaziada, que o Sim tá me ouvindo. É o P2 normal, né? Terrível,
Eu não vou falar muito tempo com vocês por aqui, e é por isso que talvez ele não nos ouça muito bem metade das vezes que a gente fala com ele. Pelo menos plugando isso aqui eu consigo confirmar de uma vez por todas que o microfone está funcionando, mas também com uma qualidade tão ruim que eu não culpo o Seaman de não conseguir nos ouvir, porque... Depende de uma coisa, já que isso aí funciona no microfone da Rode atual, provavelmente isso é só um microfone P2. Vê se você tem algum outro microfone P2 e conecta aí, velho. Se você tiver algum outro microfone P2 e conectar no modo de microfone do Dreamcast, deve funcionar, talvez. Pelo santo amor de Deus. Agora que a gente já sabia que estava tudo funcionando e era assim identificável a minha voz, queria dizer só duas coisas. Ou eu tava fazendo algo de errado, ou o Seaman era um desgraçado. Hello, Seaman. I'm a little hungry. Good morning. Bateu. Ele fala todo educado com peixe, cara. Enquanto o Seaman me ignorava, pelo menos a gente ia conseguindo fazer as larvas que a gente precisava para alimentar. Para se um dia ele fosse conseguir conversar comigo. Hello. Odeio isso, certo, Rather velho. difficult making out what's on the other side of this glass. So let me inquire. Are you a male or a female? A male. I am a male. I am Hey. a male. I'm talking to you. So are you up to answering my question now? Ele não tá ouvindo. What I wanted to know was, it's rather difficult making out what's on the other side of this glass. Fala So só let male. me inquire. Are you a male or a female? Male. I'm a Male. 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 Female. pra ver, mano. Whatever. E o primeiro dia de gravação do jogo foi basicamente isso. Era eu tentando conversar com esse peixe, ele não me respondendo. Coloca outro microfone. Comigo. Feed me. Eita, poxa. Water I've got. Now I need food. Pelo menos ele deu sorte que Ah, nessa ué, altura já isso. tava cheio de larvas pra ele comer. Então pelo menos morrer de fome ele já não ia, por mais que eu quisesse a essa altura. I'm hungry. Yum, food. Hey, thanks for the food. Pelo menos agora ele tava sendo um pouco mais cordial, já que eu alimentei ele, então aparentemente grande parte dos problemas de temperamento dele são por estar com fome. Só que a gente veio aqui pra falar com peixes. Eu comprei esse equipamento maldito desse microfone pra falar com peixe. Então como é que eu falo com esse maldito desse peixe? Então, rapaziada, é uma situação muito engraçada. Eu sei que vocês vão rir muito aí em casa quando eu explicar que eu não li o manual e aí eu não vi que tinha que apertar o botão A. Pra falar com ele, sabe, segurar o botão pra ele me ouvir. Engraçado, né? É potência, velho. Se ele me que seja, eu já vou estar feliz. Vamos Já tá bom, já vai. momento. Vamos, Put Seaman. the heater on for me. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Ó. Hello. Hi. A porra, ele me pediu comida. Só sabe pedir comida, filha da... Me a question. I have nothing to say. Ok. Oh, yeah! I'm a little hungry. Ah, tá bom. Clamando por comida, então eu fui dar uma olhada como é que estavam as larvas. Só que elas tinham evoluído pra esse casulo com o rosto que logo ia virar uma mariposa. Super normal. Então tive que pular 15 horas pro futuro para que alguma larvinha tivesse nascido dos ovinhos que tinham ficado pelo chão, já que o resto todo já tava em forma de casulo. E aí então com essa larvinha eu pude alimentar ele pra gente poder seguir conversando. I will give you a name. Hey, settle down there. Caraca.
Oi, cara, qual é, cara? Por mais que ele ainda estivesse fazendo de difícil, provavelmente passando pela fase de aborrecente dele, eu ainda conseguia fazer ele pelo menos me perguntar aquelas questões que ele tinha me perguntado antes. Are you a male or a female? I'm a male. You're a male of the species, eh? Yes. Well, I was hoping to meet a lady, but I guess I'm not in a position to be too choosy, am I? O problema, e na verdade o que pra mim talvez seja o pior problema do Seaman, é que de vez em quando ele simplesmente não te ouve ou não identifica o que tu tá falando e te deixa no vácuo por muito tempo. Algo que com certeza hoje em dia não seria assim, mas na época o reconhecimento de voz não era tão bom. Então muitas vezes eu ficava cerca de 2, 3 minutos falando completamente sozinho. O que fica extremamente ridículo se tu considerar que eu tô tentando falar com um peixe virtual. Depois de um tempão me ignorando, ele finalmente resolveu começar a me perguntar coisas pessoais, como minha idade. I am wondering about your age now. Tell me, are you in your, 20s? What month is your birthday in? March. You were born in March? Yes. That's a pretty windy month for a birthday. I hope you get a lot of sweaters. Como deu pra ver aí, ele acha que março é um mês muito ventoso. Na verdade, isso é porque ele acha que eu tô nos Estados Unidos, por estar dando uma cópia americana do jogo. Isso vai acontecer aí com outras referências que vocês vão ver aí no futuro. De qualquer forma, ele também me pergunta o dia do meu nascimento. E aí vem uma coisa muito interessante, ele me diz uma outra atriz que nasceu no mesmo dia que eu. Olha! Also the birthday of Lucy Lawless. Quem? You should give her a call sometime. You've got so much in common. O dia do aniversário. Sim, man, eu tenho muito em comum com a princesa Xena. Ah, a princesa Xena? Deu um terror, porque eu parei pra pensar, se ele sabe que a data que eu nasci... Lucy Lawless. Caraca, a princesa Xena. A princesa Xena. E o nascimento dessa mulher também, quer dizer que ele sabe de outras 364 datas só pra poder comparar com a data de outro famoso. E pior ainda é imaginar as pessoas que eles citam o nascimento, né? Pode ter coisas bizarras aí no meio que a gente nunca vai saber. Eu não vou ficar testando 364 nascimentos aqui, não. If my calculations are correct, you must be an Aries. Ah, não vem com esse papo de signo, não. Brother, a lot of Aries don't finish the things they start. Que isso? If you do that to me, I'll be belly up in my tank in a couple of days. Olha, se tu seguir com essa atitudezinha, talvez aconteça mesmo, viu? Do you know Pikachu? I am Seaman. Get it right. Hey, Seaman. E este foi meu Dreamcast resetando. Perdendo o save do Seaman. Uhul! Tudo que eu falei com ele foi perdido, gurizada. Que legal! Que legal! Novo, gurizada. I love you, Dreamcast. Como vocês puderam ver aí, meu Dreamcast resolveu que não ia mais funcionar direito, que ele queria ficar desligando sem pausa, mesmo ele estando com vários mods que tecnicamente fariam ele rodar melhor do que um Dreamcast normal. Foi aí que eu resolvi dar uma de técnico e abrir essa desgraça. Definitivamente eu tenho formação em eletrônica e mais com certeza ainda eu sei exatamente o que eu tô fazendo aqui nessas gravações das quais você está olhando. Brincadeira, eu sei algumas coisas, como por exemplo essa placa aqui, que é um GDEMU. É uma modificação para que o Dreamcast rode jogos pelo cartão SD. E onde eu achei que morava o problema do console, já que ele não tava conseguindo iniciar, eu imaginei, tá, ele não tá conseguindo ler mais os jogos de dentro do SD. Então eu retirei a peça, peguei um álcool isopropílico, que é um álcool especial, derrubei ele em cima da minha mesa e depois passei um pano em cima fingindo que eu nunca derrubei ele. Tudo, claro, extremamente técnico. Mas falando sério, isso daqui é para você limpar os contatos, né, das suas placas, dos seus circuitos em geral. Ele seca muito rápido, então não chega a estragar nenhum dos seus equipamentos e é muito bom de vez em quando você fazer uma limpeza. Não estou te indicando a fazer isso porque vai que você quebra tudo, né? Pesquise antes, pelo amor de Deus. E também por descargo de consciência eu aproveitei para limpar a fonte do console, que talvez seja uma das coisas mais importantes, porque a minha outra suposição é que não tava passando a energia que deveria para ele conseguir nem iniciar mais. Então, talvez sim. Limpada ali porque poderia ser sujeira acumulada de uns anos. Quero lembrar a todos que eu não sou técnico, que eu provavelmente fiz isso das piores maneiras possíveis e completamente errado, mas eu estava em um momento desesperado do ser humano, eu precisava falar com um homem peixe. Eu tenho quase certeza que o Wilson já limpou esses Dreamcast assim, velho. Provavelmente. Eu não sei como é que foi esse troço. Então eu montei o console todo de novo, liguei os cabos nele e testei.
tava ligando. E o console voltou a funcionar, como também não parou ainda, mesmo depois de umas boas semanas desde... Valeu álcool isopropílico por salvar minha vida. Então, Miguel, eu consegui falar com ele começou a me fazer perguntas, eu respondi todas, e meu Dreamcast desligou antes de eu poder salvar. Eu fiquei tipo uns 15 minutos O que alimenta minha teoria de que isso nada passa de uma grande creepypasta. Talvez. Tá, poxa! Meu Deus, mas tá muito gelado, né, mano? Poxa! Era pra estar 20, tá 9. It's about time. Ah, vai te fuder, porra. It's Tem que about ter mão time. beijado, seu palhaço. It's Tô aqui há about 2 time. dias, Tico. E nessa visita, finalmente saiu do casulo uma das mariposas. E ela era amedrontadoramente gigante. E pode voar por aí e parar bem na sua cara. Perdão às pessoas que têm fobia. Consegui pegar uma moth. Acho que eu posso dar pra um deles. Será? Boa. Ela tá voando. Come ela aqui, porra. What is it? Que o Arezet, a comida que tu pediu, filho da puta. Mano, aí. Come. Ah, não, vocês estão... Não é possível que eu não vou comer essa merda. Vocês estão me dizendo que eu matei esse bicho aqui por nada? Era as larvas do bicho? Eu acho que era só a larva. Eu acho que o bicho é meio inútil. Afogou uma... Então, nesse momento de desespero por ter matado uma mariposa gratuitamente, sendo que elas colocam os ovos que nascem as larvas, eu precisava desses ovos, eu testei uma coisa que eu não sabia se ia dar certo. O quê? Hey, do I Eita. grab you? Drop Oxi, it. Now. What are you tá puto. doing? Hey, do I grab... Ask me a question. Whoa. Keep it down. Ah, poxa! Talk to me. Mano, ele falou que... Ai, carinha dele. Keep it down. Down. Que isso, cara? A carinha dele depois. Mano, ele falou que pedão. Ele te olhou com uma cara de safado do caralho, velho. Então a gente passou mais um dia pra ver o que acontecia e agora tinham nascido aranhas no meio do nosso viveiro de insetos. Ah, caramba. Pra pegar ela, eu resolvi não alimentar os peixes com ela porque talvez ela pudesse dar algum problema. E de fato eu tava certo, ela não era alimento igual os outros e deixava eles envenenados. O único lado positivo da aranha é quando tu pega ela e larga ela lá de cima. Então eu ignorei a aranha, voltei pra dieta comum deles de comer larvas, né? Que eles já estão bem felizes aí, claramente explodindo as larvas quando comem. I'll never eat again. Era, filho da puta. E agora que ele tava de buchinho cheio, ele podia finalmente voltar a conversar comigo. So, are you still in school? No, I'm not. As perguntas nesse início são bem básicas, tipo, se tu frequenta a escola, se tu namora, etc e tal. Coisas que ele vai nos perguntando pra nos conhecer melhor e ir decorando essas coisas sobre a gente no futuro. O problema é que às vezes ele para de conversar e tu tem que ficar esperando até ele querer conversar de novo. Não, Ask me a question. Fuck you. Fala. Essa atitudezinha dele muitas vezes é causada pelo microfone não ajudar e ele não entender o que eu falei, ou por ele mesmo ser um babaca. Então aqui vai uma situação em que tudo aconteceu ao mesmo tempo. Quando ele me entendia, ele era um babaca, e quando ele não entendia, ele entendia algo completamente diferente e fazia eu ter que repetir tudo de novo. What do you do for a living? Ele é muito arrogante. I'm an artist. What's your job? I'm an artist. Well, as satisfying as that sounds, it probably doesn't pay the Mano, não tá errado. Well, you're right. Não, mata ele. Olha que... I'm going to try this again. What do you do for a living? Oxi, No. você é burro. What's your job? Fala um I'm trabalho a comum. terrorist. Ah, poxa. Okay, Isso I'm não é um going to trabalho. try this once more. What do you do for a living? Fala um trabalho comum. I Lawyer, work at a vai. supermarket. Isso. É market. You work in marketing? Ah, é. Yeah. Pronto, tá bom isso aí. You have your finger on the pulse of the American public. É. Too bad most of them are brain dead. Hey, Seaman. Suck my pee-pee. Yes? Tava falando mais comigo, eu pensei, pô, não vai custar nada eu tentar dar um nome pra ele de novo, né? I will give you a name.
E eu fui ignorado de novo e só voltamos às questões normais. Foi nadando Do pra you te have fugir. sex? Tá fugindo de tudo. No. But thanks for asking. Como eu dizia, só questões normais. Mas na verdade eu fico estimulando ele a falar porque as perguntas dele são as que importam pra evolução e não as minhas. Então as minhas são só pra tapar buraco. Do you like Hello Kitty? Yes? Porra! Do you find her attractive? Not right now. Do you wanna see my penis? It'll cost you $1. Tem que pagar. Are sexy. Hey, Seaman, don't play that. Por mais tecnologicamente impressionante que o jogo seja, até hoje em dia, da gente tá conseguindo conversar com um peixe, ainda tinha horas que ele entrava numa tangente e não calava mais a boca sobre algo nada a ver. Wouldn't that piss people off even more? Ele é I'm cínico. telling you, I'd much prefer another human answering. Like, maybe they could hire temporary counselors to wait with you and help iron out your problems. It seems as if it would be in the company's benefit as well. For once their customer service operator gets to you. Ô, velho, tá bom. Tempão falando sobre Reclamando call da center. TIM. Então depois ele discorrer por 5 minutos sobre call center e como poderia ser melhor, a gente tava tão puto que a gente começou a tentar sacanear ele e fazer ele falar alguma coisa bizarra. Your name is Osama. I'm Seaman. No, your name is Osama Bin Laden. Oh yeah. Did you explode the Twin Towers? Quiet. Are you Jew? No, I'm fine. Tá aí uma linha boa pra stand-up. Como aparentemente o assunto sobre call centers tinha cansado demais o rapaz a ponto dele não querer elaborar mais nenhuma questão pra gente, eu aproveitei pra dar mais uma aguadinha ali nos insetos e voltar no outro dia. Are you married? No, I ain't married. It was a pretty simple question. Let's try this again. Porra. Peixe Are burro. you married? Ah, não. Nossa, ele ainda falou de... Caraca. No. Olha a You cara are desse married? filho. No, Mano, I ain't. Mata ele. Hold on. I've got the worst gas. Na moral, rapaziada, quando ele não ouve o que tu tá falando, ele simplesmente solta uma piadinha e sai fora. Ao invés de repetir direto a mesma coisa de novo, ele fica te obrigando a esperar horas e horas até ele tá afim de falar contigo mais uma vez. Do you want some food? You can go away. Caraca. Depois de 30 minutos, quando tu já tá ficando maluco e não quer mais nem conversa com ele finalmente volta a te perguntar as coisas e tu começa a querer ficar zoando com a cara dele. Do you like girls? No, I like boys. Then do you have a girlfriend? No, No, I like boys. You do have a boyfriend? Yes. I'm not surprised, you stud. What month is your sweetie's birthday in? January, Brazil. What day is your honey's birthday on? The 15th. The 16th? 15th. That's so sweet that you remember. You're the sweet one, you're hot. Oh yeah. Oh yeah. Quando eu falar tanta coisa pessoal minha e do meu namorado inexistente, eu achei que talvez ele agora estivesse sentindo um pouquinho mais de confiança em mim pra finalmente me deixar dar um nome pra ele. Let me give you a name. I'm Seaman. É, pelo visto não. E aí, enquanto eu tentava pegar a atenção dele Putz, na grila. sinceridade, ele começa a me falar de signos. Yourself being an Aries and your partner being a Capricorn, your relationship must be rather challenging. While Aries are known for their extroversion and spontaneity, Capricorns are known for their gentle nature and Ô meu thinking amigo, eu achei que eu things tava through. jogando um jogo de videogame e não a Both signs, sessão however, share the horóscopo trait da of revista seeing things Caras. through. E depois disso começou a me perguntar... Do you have any kids? No. Children could bring you great joy, if you don't wring their necks first. Que? Então, como ele tava com umas tendências meio psicopáticas, eu resolvi perguntar umas coisas, né? Ah, não. You killed someone. I think I can. I think I can. Que isso? Que Que isso? Olha o quê? Acabou. Ah,
Caralho. Mas falando sério, às vezes é maneiro trocar uma ideia com ele, porque ele vai te perguntando algumas coisas pessoais tuas e depois ele vai lembrando disso ao longo do jogo e vai falando coisas engraçadas. Interessante. Your father's health. He's fine. He's okay then? Yes. What month is your dad's birthday in? Porra. January. Your dad and your sweet in the same month? Maybe deep down they're more alike than you realize, eh? Que isso? Que isso? Que isso? When is your dad's birthday? The 21th. The 31st? What the fuck? 21th. All right. Let's try that again, Mushmouth. On what day was your dad born? The 21th. The 18th? Ah, pelo amor de Deus. 21th. I'll remember that. Your father's birthday is important, you know. Is Yes. your mother in good health? Yes, she is. She passed away? Cara, acabou No. de matar. Let's not joke about this, all right? If she's alive, then how Comprava is ainda. She's alive. she passed away? E aí, de alguma forma, ele saiu de achar pra sempre que a minha mãe faleceu pra isso aqui. Are you happy? I'm anything you want me to be, sweet cheek. Que isso? Tem namorado, pô. Depois começou a agir muito bizarramente. Is your significant other in the room right now? No, he's not. Is there anyone else in the room besides you? No. Good. I have something I want to ask you. Eita, poxa. Come isso? closer. I don't want anyone to Eita, poxa. Okay, Ok. here's what I want to know. Diga. Are you fooling around? Que isso? No, I'm not. Oh, you are you? No! No! Mano, You're not cheating? No. Oh, come on, tell me the truth. Who am I going to tell? The Rock? So come on, are you having an affair? Qual é o teu problema, cara? Acho que esse é um bom momento pra perguntar pra você se você tem o sonho de repente fazer um jogo mais Ah, é baque, esse, né? melhor do que os que eu faço aqui, talvez seguir profissão nisso algum dia na sua vida. Então esse é o lugar perfeito pra você. Os cursos online da EBAC. A EBAC é uma escola de arte e tecnologia que tem mais de 150 cursos e 60 mil alunos, cheia de profissionais ultra bem qualificados tanto no Brasil quanto no exterior. Se você tem interesse em tecnologia, marketing, criatividade, moda, audiovisual, negócios, a EBAC tem um lugarzinho pra você. Para exemplificar bem isso, eu vou usar o curso de Game Designer e Desenvolvedor Unity que eles têm. Nesse curso, como o nome já diz, você vai trabalhar bastante com os princípios do Game Design e ao mesmo tempo programação em Unity, que é uma... dia. São mais de 80 horas de aulas e 3 jogos mais 2 projetos que você vai conseguir fazer para aprender a criar jogos em Unity. Isso é muito importante porque o Brasil tá no 13º lugar na posição mundial de países líderes no mercado de games. Já são mais de 2 bilhões de dólares no mercado de games brasileiro. E é por isso que tem mais de 375 estúdios de games espalhados pelo Brasil, onde se você fizer o curso, quem sabe você pode ir lá para trabalhar e sair com um salário médio inicial de 6 mil por mês para desenvolvedores de games, podendo chegar até 18 mil de acordo com a região, carga horária e nível de experiência. E tudo isso que eu falei é apenas sobre um dos cursos da EBAC. Então você pode ir atrás e ver exatamente o que você acha que encaixa com a sua personalidade e o seu desejo de profissão no futuro, e eu te garanto que provavelmente a EBAC vai ter o curso certo para você. Dá uma olhadinha no link da descrição que agora mesmo tá rolando o junho da virada, então os cursos estão com até 60% de desconto, e aí você já faz um combo com o meu cupom exclusivo de R$200 de desconto pra você também, e acho que sai uma boa pedida. Tamo junto, link na descrição. Vamos. É nóis. Do you know Pyong Lee? Acho que não. Kick your balls. Like yourself? Hoje? Yeah. So, you're saying you dislike yourself?
Am I right? You do like yourself? Yes. I'll bet you like yourself. In fact, I'd guess you like yourself at least twice a day. Ô, que isso? Que isso? Mano. There's nothing wrong with liking yourself. I like you too. What's the one thing you like most about yourself? My creativity. Your private part? Que? Then what do you like Puta about que yourself? My ass. No wonder you like to play video games so much. You have an unusual attachment to your joystick. Então, depois de milhões de perguntas e de ele enfiar a cabeça dele profundamente dentro de uma rocha, eu desliguei o console e quando eu voltei mais tarde, ele tava assim. Ele tinha agora 4 patas ao invés de só a nadadeira simples. E ele começou um assunto comigo até interromper ele de uma forma estranha. You own a computer? Yes, I do. Whatever. I'm feeling the need to breed. What? It's for an adult swim if you... Que tá acontecendo? O cara me perguntou se eu tenho um computador, eu respondi e ele começou a transar, mano. A cara desse filho de uma Are you guys puta. having sex? How is your sex going? That was very nice. Morreu! Matou. Oxe! Caralho. Ah, que ele morreu, mano. Ah, Mano, e- Mano, desculpa, pausei. É muito bizarro, velho, os caras morrerem. Os caras morrem com essas caras, velho. ah, mano, fiquei triste. A gente criou história com isso aí. Adeus, amigo. Adeus. Que dá transar, né? Que nem filme de terror, quem transa primeiro morre. Então, depois de acasalar com outro Seaman, ele resolveu que tava na hora de manter a evolução dele rolando. E pra isso a gente precisava tirar essa pedra que tava obstruindo alguma coisa. You want to move the rock, eh? Sim. Well, if you want my help, you're going to have to answer my riddle first. If a human types 60 words a minute for 8 hours a day, 6 days a week, what does it have after 7 months? Não sei, artrite. A baby. Very good. You're smarter than I thought. Quê? Então, rapaziada, eu pesquisei na net e a resposta Carpal tunnel syndrome. correta era para ser síndrome do túnel cárpico, ou seja, provavelmente uma piadinha, né? Carpa, peixe, cárpico. Só que eu respondi baby. Que acertou. Só baby. Olha, ele vai tentar me ajudar a tirar essa pedra daqui. Puta. Ó, Ó. Keep your hand on it. ah lá. Nice. A few of those and we'll be on our way. O problema é que depois de empurrar um pouquinho, ele já se cansa. Oi, my back. Maybe a little later. Então você tem que esperar ele se descansar, né? A princesa se acalmar e se endireitar para que possa empurrar de novo. E até lá, você sabe, né? Que isso? Nossa, que medo. Ele virou, achei que ele tinha morrido. I'm gonna pee if you don't stop. Que é isso? Tá, porra. E o assunto da vez era computadores. So what do you use your computer for? Work. Oh, you use it for creative projects? Yes. Whatever happened to plain old pencil and paper? Morreu. I mean, what happens to your masterpiece when the power goes off? Food for thought. Tu foi criado com um computador, tá falando isso pra mim? The computer makes your life easier or more complicated? Pergunta filosófica aí. Fácil. Easier. I'll bet it's made your life easier. All you do is sit on your human butt and think up stuff and it makes your ideas into art for you. E claro, depois de dar um socão na minha cara, ele tenta aliviar isso com mais um dos seus clássicos monólogos de 2 ou 3 minutos de duração sobre computadores na época dos anos 2000. But I still think the good that computers have brought to the world outweighs the evils. It's just important for you humans to communicate with each other and not become overly dependent on your machines.
Tarde demais. Conversar com esse peixe maldito por meia hora sobre computadores e descobrir que ele 20 anos atrás já sabia os problemas que iam rolar no futuro, eu tentei mexer a pedra de novo. Again? Come on, I need a little rest. Meus amigos, o cara estava muito preguiçoso, então eu desliguei o console, passei umas horinhas fora e liguei ele de novo pra ver se o cara já estava pronto. What do you have if you put a cat in a fishbowl? A fat cat. Right you are. All right, I'll help you with the rock. Então tá bom, né? E, gente, eu cortei as milhões de vezes que eu tive que fazer isso. Eu acho que são 4 ou 5 empurrões nessa pedra, todos com espaços pra ele descansar e sempre com aquele maldito quiz antes. Mas pelo menos a gente chegou aqui. Ele tá empurrando sozinho. Ele é o fodão. Até onde ele vai levar essa coisa? Oi? Tá vazando a água. All right. Finalmente ele conseguiu tirar a pedra e isso era um ralo que estava tapado. Então agora... E eu achei até que ele poderia talvez morrer, mas eu estava enganado. Porque ele tinha agora um laguinho aí criado por ele mesmo para ele poder ficar dentro do aquário dele, que agora tá mais para viveiro já. Mas claro que essa evolução no corpo dele, porque na mente dele seguia só a infantilidade. This World Wide Web. What do you use it for? Work. But surely you must take advantage of the many entertainment opportunities the web offers. For example, I hear there is a plethora of naked human images floating around on the net. Do you prefer to keep in touch with people through email or the telephone? Email. Yes, I know what you mean. Those emoticons just can't be expressed with words. Yes. Smiley. Smiley. Bobagens não, como eu já disse, ele às vezes resolve conversar com você sobre coisas mais pertinentes e é interessante que alguns assuntos de 20 anos atrás, hoje em dia são coisas que realmente estão acontecendo no nosso mundo. There are a lot of really amazing things about the internet, but as with everything else, it's not completely perfect. Pretty soon, people won't even need to leave their homes in order to conduct their daily business. You humans are going to get lazier and less mobile, and forget how to deal with each other face to face. Rapaziada, o futuro inteiro da sociedade já tinha sido desvendado por um peixe robô 20 anos. Reflita sobre isso. Mas pouco depois dele soltar essas lindas palavras pra gente, aconteceu algo bizarrésimo. Tá poxa! Nossa, eu já ia sair. O que tá acontecendo? Eu confesso que isso me pegou bastante desprevenido e eu não sabia muito bem o que fazer. Ele simplesmente começou a gemer de dor e eu não sabia se ele tava morrendo, se era parte da evolução dele de fato. E eu só fiquei ali ouvindo ele gemer por cerca de uns 3 minutos. Sim, man. Sim, man. Mas mais bizarro foi o que aconteceu depois desses 3 minutos. O quê? Ele começou a cuspir ovos. Oh my god. Se acasalou, né, no caso. Oh my god. Well, that was fun. Yes, I'll call you. Ele morreu? Ele morreu? Rapaziada, pela primeira vez em um bom tempo eu não tinha mais ninguém pra conversar até que esses mini ovinhos cheios de Seaman aqui finalmente evoluíssem e pudessem falar comigo de novo. Tá, esses ovinhos aí já vão nascer... por um tempinho. Esses ovinhos já vão nascer evoluídos pra andar na Terra, né? Garantindo a sua saúde. E pouco tempo depois aconteceu isso aqui. Tá porra! Simplesmente nasceu pulando na água já direto. Poxa! Hello? Is anyone out there? Olá. Yes.
Another weekend night with me, huh? Eles já nasceram direto sabendo conversar, então é um sinal que realmente era parte da evolução dele, ele ainda mantinha todas as memórias de quem eu era e tudo. E nesse dia eu tinha recém ido no dentista e tava com uma dor desgraçada no meu dente, então eu tava conversando com ele sobre isso. Feeling a bit under the weather, Yes. Aw, that's too bad. You know I hate to see my little humanoid in bad shape. You go rest up and I'll talk to you later. Eu sinto que a cada evolução que ele tinha, ele me tratava um pouquinho melhor e ficava um pouco mais carinhoso, mais próximo de mim em geral, a ponto de me deixar saber de algumas coisas ali sobre ele e sobre a vida dele. It gets lonely in here. I have to talk to someone. Anyway, as I was saying, at some point, about 5,000 or 6,000 years ago, humans finally came up with the greatest tool of all. You know what that was? Language. Wow. Look at you. That's right. The greatest tool of all is language. Without it, you wouldn't be talking to me right now. E o legal dessas fases dele é que ele começa a conversar bastante com você, então cada vez que ele ia evoluindo, mais coisas ele falava. Claro, às vezes ficava meio tedioso, mas tudo isso depende do assunto, e o assunto dessa vez estava bem interessante, pelo menos até... What the... Who's sucking on me? Hã? Mano! Mais uma vez eles estavam evoluindo, engolindo uns aos outros, o que é extremamente brutal, diga-se de passagem. E a natureza é tão bizarra que enquanto tava um bicho morto aqui, o outro tava assim, ó. Do you own another game system besides your Sega Dreamcast? Yes, I do. So what do you own? A PlayStation. Did you know you could get a disease playing with I'm kidding. See man make joke. Gostei, cara, gostei. What next generation game consoles are you looking forward to? PlayStation 2. Wow, that's all I ever hear about anymore. Be original and buy another Dreamcast. You never know when you're going to need another one. Razão, Cimei, muito obrigado pelo conselho, amigo. So what games do you like? Sports? Shooters? What? Shooters. Does the violence in those games ever bother you? No. Cara, chuta seus jogos. A minha cara tá travada agora que eu vi, mano. Eu acho que eu fiquei tanto tempo com só uma reação do negócio aqui que quando eu olhei a minha câmera eu pensei que ela tava normal. Então nem sei há quanto tempo que tá travado esse negócio. Deixa eu colocar pra azul aqui atrás. Não sei que tá mais verde, né? Tá mais verde agora, né? I've heard theories that violent games can make Eu ia falar que os shooters na verdade são jogos de navinha, não de a tiro person mesmo. jaded. Some people want you to stop playing those shoot 'em up games all the time and Shoot 'em start up. playing É, eu games literalmente jogo de where navinha. Oh, I don't know. Pick flowers and garden. You know. Eu acho que isso foi uma indireta pro Harvest Moon, porque o Tá não porra! tinha saído ainda, então é tudo que sobra. Mas relaxa, que ele ainda vai voltar nesse assunto depois. What would you say is your favorite game so far for the Sega Dreamcast? Sonic Adventure. No need to butter me up. I'm not your rich uncle, you know. E na moral, a pessoa que escreveu o roteiro do que era pra ele conversar sobre merece um prêmio, porque ele sai de Dreamcast pra isso aqui. Some people say that like most video game characters, I'm not real and that I don't exist. Can you believe this? It's a bit of a shock to say the least. I mean, if I don't exist, then what am I? Am I just some imaginary creature? I mean, do you think I exist? Yes. Mano! Well, at least you believe in me. Which is good because I believe in you too. You probably can't imagine the shock of being told you don't exist. It destroys everything you hold dear. Your reality becomes shattered. Why don't Mano, para de crise social. breathing and I'm thinking with my heart and soul? I tell you, I exist just as much as you do. Maluco? I need some time alone to think about this. Que isso, o cara ficou I'll talk to triste. you later.
Depois de ter essa crise literalmente existencial aqui, ele ficou um bom tempo realmente no canto dele pensando. Eu tentei conversar com ele, ele não queria nenhum papo. Passou um bom tempo e ele veio conversar comigo de novo. Agora, pelo menos, um pouquinho mais esperançoso. Okay, how about the Beatles then? Do you think they existed? Yes. All right. You see, you've probably never met these people, but you know they existed because they were on television and in magazines. Well, the same goes for me. And in magazines, and here you are even talking to me and thinking about me. So from that point of view, I exist. Caralho, você tem um bom ponto. Maluco. Não, o cara meteu os papos filosóficos sinistros agora. Tantos bobos como esse que eu acho que depois de dias conversando com esse peixe, ele simplesmente conquistou o meu interesse em qualquer coisa que ele tinha pra falar. People, places, and things exist only because you perceive them. When you see me and listen to me, I exist as a part of your consciousness. I become real. Because I can see you and hear you and smell you. You exist as part of my consciousness. Excuse me? And as I have a very limited attention span, once I forget about you, you will no longer exist. See ya. E aí está a clássica grosseria do senhor, né? Demorou pra ficar assim. Demorou. Seems as if this subject's Mano, o cara tá chupando, o outro ali tá falando de quê, cara? Que é isso? Or philosophy, but rather movies and television. I'd like to know more about what your interests are in these areas. So, O cara morreu ali atrás, cara. Since you are in fact human, I'm assuming you like to watch movies. Tell me, do you prefer renting them or going to the cinema? Na moral, o cara simplesmente não para de falar e tem um maluco morto ali atrás. Spending time with a loved one is always good. Just make sure all your quality time together isn't spent sitting in a dark theater not talking to each other. Justo. É verdade, né? Quando tu fica muito tempo no cinema, não tem como conversar durante o cinema, né? Sim. Things going black. Não! Quê? Cara, Não! eu acabei de conversar com ele, mano. Vocês estão se matando, que isso? Não! Simplesmente vieram e mataram o cara que eu estava conversando naquele exato momento. E o cara que matou ele se virou pra mim e mandou essa. Different types of movies. Which type do you like? Horror. You like a good scare, huh? Yes. Pô, tenho que mentir as coisas pra ele. It boggles my mind that people will pay money to have the crap scared out of them. An experience most people hate in real life. Oh, well, I know how it is to be scared. I'm constantly having nightmares about a large, hideous creature that is constantly looming over my tank and... Oh, wait a minute, that's just you. Tá bom, Eu qual tive que foi? mentir pra ele que meu gênero favorito de filmes era terror. Isso não alterou nada, eu só queria deixar bem claro que não é. Eu fui obrigado porque ele não entendia as palavras que eu falava e só entendeu isso. What would you say is your all-time favorite movie? Old Boy. Old Boy. I've never seen that movie. Porra, tá Perhaps perdendo, we hein? can watch it together sometime. Oh. So I'm going to go out on a limb here and assume you like music. It's another medium you humans are fascinated with. Well, what kind of music do you listen to? Hip hop. So you like to throw your hands in the air and wave them like you just don't care, huh? E aí, no meio dessa conversa super tranquila sobre música, filmes e etc., ele resolveu me fazer uma pergunta que se tornou a mais desagradável. It struck me that I've been around you for quite some time now, participating in your daily routines. However, I'm not quite sure exactly where we are. I'm guessing we are somewhere in America, but the details are fuzzy. I was wondering if you'd be so kind as to tell me which state we're residing in currently. We are in Brazil.
I don't think that's one of the 50 US states. E essa foi a razão dessa pergunta ter sido tão desagradável. Ele simplesmente presumiu que eu era dos Estados Unidos e sabia alguma coisa sobre a geografia de lá. Então eu era obrigado a responder que eu era de um dos 50 estados dos Estados Unidos. Vai New York, vai. Mesmo quando eu finalmente respondi que eu era de Nova York, ele começou a me perguntar de que cidade, de que distrito, e vou eu saber os distritos de Nova York. E lembrando, toda vez que você erra alguma coisa ou o Seaman não entende o que você falou, ele ou repete tudo ou desiste por uns bons minutos. Às vezes você tem até que resetar o console para ele tentar falar com você de novo. E eu fiz isso durante mais de 45 minutos. Até que finalmente ele ouviu e aceitou uma das minhas respostas. Let's try this again. What state are we in? Hawaii. So we live in Hawaii. Yes. Let's pause here a second. Woohoo! Oh yes, baby! Oh yes! I'm okay now. Uhul, que legal! Finalmente entendeu que eu sou do Havaí, agora vai ficar tudo bem. So which island are we talking Pelo amor de... Oahu. Hey, settle down there. E aí ele desistiu de falar comigo por mais muito tempo e eu tive que esperar por horas para esse peixe me ouvir de novo, só para poder tentar responder de que ilha do Havaí eu era, sendo que eu respondi corretamente, filho do mapa. Perhaps you didn't understand the question. I said, I did. You know, it struck me that I've been around you for quite some time. Meu Deus, cara, o que tá vendo? Not quite sure exactly where we are. Eu vou poupar a dor de cabeça de vocês. Eu ouvi essa frase aqui umas 15, 20 vezes. Tá. Vamos skipar isso, foda. Vamos. Ele saiu. Quando eu voltei no outro dia, você já pode ver que tinha um pouquinho de uma diferença me esperando. Não, sapo? Ele agora já conseguia ir pra terra e ficar nesse formato mais sapo mesmo. E não só isso, como agora eu tinha um sprinkler que eu tinha que usar pra deixar ele umidificado. E na verdade, ele nessa forma de Frogman, né, o homem sapo, é a imagem do logo do jogo, indicando que a gente estava perto do final. What do you do when you're with your friends? Video games. Well, at least you make it a sociable experience. Of course, those shoot-em-ups that you like are probably more fun with other people. Caralho, ele lembrou que eu gosto dos jogos do shooter. Mano, pior que parando pra pensar bem... Pô, ele não tá mais... Parando pra pensar bem, esse é um jogo até que muito bem trabalhado, velho. É um jogo muito bem trabalhado, porque ele consegue lembrar das suas coisas, tem muitas perguntas pra você fazer. Então, tipo assim, a gameplay ser uma bosta, dá pra entender, porque, caraca... Mano, ele me jogou fezes. E aí, ele tá sorrindo desse jeito após me jogar fezes, filha da puta. So, I think I have an idea of what activities you and your friends do in your time together. Which one? Do you see a lot of them, by the way? No. Well, that's too bad. It's tough to maintain friendships sometimes when you have a busy work schedule. What counts is that they're there for you when you really need them and vice versa. They say that solitude is good for the soul, but sometimes it's good to get out and enjoy life with others of your kind too. Maybe. I know you said you don't hang out with friends all that often, but when you do, or when you talk with them on the phone, what kinds of things do you discuss? Sex. Games. Ah, amore. Oh. Do you consider yourself a romantic? Quê? Acabei de falar de jogos. Bom, fora as mudanças corporais óbvias... Tá porra. Tá porra, tá coachando. Agora faz barulho. Eu também senti que finalmente eles tinham alcançado o último nível de afinidade. Então eu resolvi tentar uma coisa uma última vez. Não, o I'll nome. give you a name. Okay, I'm going to give me a name. When you've decided what you want to call me, say, I'm ready. Meu Deus. I'm ready. All right. My body's Here's ready. how to do it. You're going to say my new name 3 times. Each time I say now, say the name once. Ok. Got it? Now. Neymar. Neymar. One more time. Neymar. Neymar. One more time. Neymar. Neymar. Yes. Okay, I'll remember that.
Next time you want to call me using that name. Neymar. Yes? Yeah! You know, I have to say that I like it when you're around. Se ele falar seu nome, nossa. Myself so much during the day that it's refreshing to spend some time Agora mostra pros caras, even if it is you. Ele tá ficando mais verde. I see you don't have that problem. Sim, Vitor do passado, muito bem observado. Por alguma razão, do nada, eles colocaram um efeito de fade que vai deixando ele verde aos poucos. E eu só reparei quando ele tava muito verde. E aí, depois de ficar verde, ele começou a puxar um assunto interessante sobre as múltiplas personalidades que a gente tem. People adapt to the situations around them. Often the way you act around your grocery store clerk won't necessitate quite as much ass kissing as when you're around your boss. The things you do with different people and when you're alone reflect your personality changes, I think. Well, I think I know you well enough to tell you that even I act differently depending on who I'm with, and it makes sense. Yes. Everyone has different expectations of everyone else, and nobody expects me to pick my nose around them. Yes, that is my private moment. Don't tell anyone, please. E aí, finalmente, ele começou a mostrar alguns traços de que tinha alguma coisa que ele queria me dizer. I see you out there moving from place to place, and sometimes I am envious of your freedom. Ele There are quer que ele so solte, many né? things you can do. I can imagine what it must be like to be so free. It's weird how familiar it seems. Só que depois de falar isso, ele voltava a acabar com a minha autoestima. You do not eat a healthy diet. Yes. Is that what you're saying? Tô tentando. You don't exercise, you Também tô don't tentando. eat healthy. Eu tô sendo debulhado Hang on por a um second. peixe. Let me get a shovel sapo. so you can start digging your grave. Tá, poxa! Shame that the things that are good for you don't usually taste as good as the bad ones. And you know what? The junk food marketers know it. So my advice is, beat the system. Tá, poxa! A pound of broccoli. Na verdade, nesse dia ele tava falando bastante, não só sobre saúde, como também sobre esportes e coisas que te mantêm saudável. I was thinking earlier about how interested your culture is in sports. I would say even obsessed sometimes. It can really get out of hand, but now that we're talking about health and staying fit, it almost doesn't seem like such a bad thing. What's your favorite sport to play? None. Take the clothes hanger out of your mouth and tell me once more. What's a sport you like to play? None. I don't like sports. You snowboard? No. No. Do you go to the doctor regularly? Yes. That's to Yes. your benefit. Besides, it's another excuse to get naked. Que isso, My, porra? I am behaving saucily today, aren't I? E de fato ele tava bem safadinho, porque logo depois disso aconteceu talvez a coisa mais inesperada. Qual? Cara, é essa. Que isso? Meu Deus, sexo. Que caralho que tá acontecendo? Isso era pra acontecer? Foi beijo isso? As long as I'm here, I might as well leave a few little seamen behind. Get it? Mano. E pô, tudo bem quando o cara pelo menos ainda tá te falando de esporte, de manter uma vida saudável, assim, coisas maneiras. Aí do nada o cara me puxa papo de política. I'm still thinking about this government of yours. I mean, with everybody's different ideas of how to run things, how do you ever agree on anything? You seem to have a few major belief groups that most people fall into. Since we're talking politics, I might as well ask you, who has your support for president this year? Ô meu amigo, como é que eu vou saber que ele tava concorrendo nas eleições dos Estados Unidos nos anos 2000? Fora não ligar nem um pouco. Diabos é o Gore? Eu não acho que o jogador médio de Seaman tá muito interessado em falar sobre Boneco de política. Seaman. Graças a Deus, depois de milhões de horas, eu consegui fazer ele aceitar uma resposta pra essa pergunta e ele começou a conversar sobre coisas interessantes. O backstory da vida dele. I have to tell you, I've been remembering things lately. About myself and my past life and all my history. Que isso? And I realize now that I need you to let me out of this tank.
Caralho. It's important. Really, really important. Can you let me out, please? If I am released, I give you my word that I will keep all your secrets. Minha câmera travou de novo. Não, não. Deixa eu ver isso aqui. Se vai funcionar a câmera. Deixa eu ver aqui. Câmera. Oi. Ah, eu vou ter que ativar o troço. Ah! Eu devo falar pra vocês que não é muito legal ficar agachando aqui pra poder ficar tirando, colocando cabo de câmera. Não é muito bom, não. Sabes? You see, there are some things I need to do. Okay. I know it sounds odd, but I must keep evolving. Yes? I have to keep growing so I can find my long lost love again. Okay. It's been a long, long time. You see, my father was the king of Egypt back in its 3rd dynasty, and my lover's father was a priest in the temple. Oh, we were young and both swept away by the passion. I'm sure you understand. Oh, my dear, sweet love. She was the most beautiful creature imaginable. But neither of our fathers would approve our marriage because of our class differences. When we insisted we be allowed to marry, her father consulted the god Thoth and asked him to help. Thoth granted her father's request for help and changed our physical forms. And we've been apart ever since. Caraca, Lori! And I have to continue evolving so that I can be reunited with her in another few thousand years. So you'll help me get out, right? Yes. Yes. I already have a plan how to get out. Como? See that ring over the tank? I'm going to jump for it. When I give you the signal, I need you to say jump. Meu Deus do céu. Cadê o anel? Tinha o anel ali em cima, eu tinha visto. Meu Deus do céu. Okay. Now. Jump. Quase. Não. Quase. Você consegue. O que aconteceu de errado? You know, I'm rather curious about your general stance about your political system. Sai! O que você tá Namely, I falando? wonder how much you believe in it. Essa parte foi outra que simplesmente estava quebrando meu coração. Eu tava beirando conseguir libertar ele dessa jaula maldita. Ele ia poder ser livre, ele ia poder evoluir e encontrar o amor da vida dele. Mas ele não alcançava a maldita argola no teto do tanque. E toda vez que ele errava, ele ficava em depressão e vinha com algum outro papo nada a ver. What about violence in video games? That's turning into a bigger and bigger political issue every time some poor, disturbed kid decides to take his aggressions out on his schoolmates instead of video game characters. Tá porra! There are politicians in your government that want to decide what kinds of games you can and can't play. Quem diria? Isso aconteceu recentemente. Minha câmera travou de novo. Mano, eu não tenho a menor ideia do que tá acontecendo. Já mexi nos cabos tudo. Então, pra poder dar uma acalmada aqui, ó. Mostrar um negócio pra vocês, ó. Ó. Aqui, ó. Sonic. Eu não sei jogar Sonic. Como é que eu jogo Sonic aqui? Ai, caramba. Tá aqui, o Speed Dash. Aqui pula. Yes. Tá lá, ó. Pra quem quer saber, isso aqui é Dreamcast. Será que dá pra baixar o Seaman aqui? Eu provavelmente nunca faria isso, mas sei lá, eu acho que provavelmente deve dar. É bom, né? Eu normalmente não deixo essas partes tristes ou com temas pesados nos vídeos, mas dessa vez eu quis deixar pra mostrar como isso já era um problema em 2000, só que era nos Estados Unidos. E hoje em dia, 20 anos depois, a gente tá passando pelo mesmo problema atualmente no Brasil. Então é muito bizarro, ainda mais pra mim, porque isso daqui aconteceu na exata semana que teve muita coisa do governo querendo falar sobre os jogos violentos no Brasil. Então foi uma explosão mental um jogo de 20 anos atrás conversar comigo sobre um tema do meu país,
da mesma semana. E é interessante a gente olhar esse jogo também como uma ferramenta tipo de história mesmo, porque ele tá gravando coisas aqui de 20 anos atrás que ainda são um problema. A gente tá vivendo um ciclo, tanto na política quanto nas discussões de religião e etc. Here's what I really want to know. What my questions have been leading up to. Ready? I want you to think about this and give me a serious answer. Ok. Do you think you're a good person? Politicians often complain that your society would be more ethical if more humans were religious, and yet even though you don't belong to any organized religion, you consider yourself a good person. Perhaps politicians are not as smart as they think. Eu acho que esse jabzinho de leve aos políticos deu força suficiente pra ele querer tentar de novo, e lá foi ele mais uma vez pra cima da rocha. Well, I've gotten up the nerve and I think I'm ready to try it again. Manda. So when I say now, say the word jump. Okay? Manda ver, você consegue, você vai conseguir. Chegou de novo, gente. Você vai conseguir. Here goes. Vai. Jump. Jump. Tá triste o homem. Try again. No. Deixa eu dar uma nadada. Nessa hora eu me cansei tanto quanto o Seaman, ele não queria mais nem me responder, ele ficou deprimido que errou, e eu também fiquei deprimido que ele errou, desliguei o console e fui voltar só no outro dia. Did you notice Frogman trying to reach the ring hanging from the ceiling? Sim. Perhaps this holds the key to the next step in Seaman's development. Assim que eu cheguei nesse dia, eu já tive que umidificar o tanque, dar comida pra ele, essas coisas assim, mas pelo menos ele já quis direto tentar o pulo. When I give you the cue, say jump. Jump. All right? Yes. Let's go. Let's go. Okay, now. Jump. Não. It's getting dry in here. Can you get the sprinkler going? Eu pesquisei na internet e a grande maioria das pessoas só conseguia fazer ele pular direto. Eu não tava entendendo se eu tava fazendo algo de errado ou se tinha algo de errado nele. Eu até tentei analisar se tinha algo. Get your meat hooks off me. Let me go, you jerk. Oh, this is so humiliating. Stop it. Let me go. Let me go or the... Eu vou atacar você. Mas nada adiantava, parecia que a cada tentativa ele só ficava pior, até chegar num ponto que ele só não me ouviu. I'm rearing up for it and... Now. Jump. 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 What? What the heck? Let's try again. Please, let's try again. Porra, eles estão deprimidos pra caralho, eu não consigo ajudar eles a pular, cara. Dá pra ouvir na minha voz aí que eu já não tava mais muito feliz com a situação. Eu só queria ajudar ele e ele tava tão deprimido que ele nem me fazia pergunta mais. Então eu fiquei preso num loop temporal em que eu só dava comida pra ele, jogava água nos bichinhos e depois saía, porque não tinha mais nada. É por causa da resposta, que eles não ficaram muito felizes, não tem muita motivação pra poder Galera, pular. 10º dia, não sei mais quanto Não, dias ele vai conseguir? Tô literalmente na beira do fim e não consigo fazer ele pular. Good evening. Welcome to the laboratory of Jean-Paul Gasset. You're visiting later than usual today. Mas eu não queria desistir, eu ainda acreditava que talvez uma hora ia dar certo, então eu seguia indo lá, umidificando pra eles, aquecendo o tanque, dando comida. Hey, can you give me something to eat? E mesmo tentando muito chamar a atenção dele, batendo no vidro, a única coisa que eu conseguia era que ele conversasse sobre algum assunto aleatório, mas não que ele quisesse pular de novo. You know, it's interesting to me how preoccupied you humans seem with love and relationships. You write songs about it, compose poems, search for soulmates, and are constantly hoping for happily ever after. Até que finalmente eu tive uma chance. É agora. Don't forget. Say jump. É agora. The cue, all right? Yes. É agora. Nossa, eu tô soltando. Será que tem que ser na hora que ele fala? Na hora exatamente que ele fala? Ele fala, go, jump. Será que tem que ser isso? Nossa, é agora ou nunca? Não é agora, vai ter que ser agora, vai ter que ser agora. Você consegue. And... now. Jump. 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 Jump.
Yes! Yes! Porra! Caralho, eu tava achando que ele não ia conseguir, cara. Magarra. Tá aberto. Pra eles saírem. I have waited 1,000 lifetimes for this moment. Eu também. Smell that? That's freedom. Freedom. The funny thing is that it's there all the time. You don't always realize it when you're bogged down with so many other things, but you're always free as long as you're true to yourself. That's where freedom lies, within yourself. I wish you and your boyfriend the best of luck. Make sure he treats you as well as you treated me. Okay. I must be off. My evolution must continue. Oh my. I think I know where I am. It's all coming back to me. This must be Gassay's island. Somewhere on this island is a place I have to go in order to continue evolving. Tem mais jogo? I must go find it. You know, you're all right. I know we've had our differences occasionally, but I like you. You took care of me all this time, and well, I'm grateful. Very grateful. Well, say something before I start bawling, won't you? Thank you. Okay, friend, this is it. I've really got to go now. Take care, and if you ever want to talk to me, just call me, okay? You've been a good friend. I'll miss our time together. Don't be a total stranger now. Farewell. Ah, velho, que fofinho. E esse foi o adeus do Seaman. E antes dele ir embora, ele nos deixa uma dica, que se a gente quiser de vez em quando, a gente pode ir bater no vidro, que a gente vai ter uma surpresa emocionante. E a surpresa é essa daqui. Esse é um dos jogos mais diferentes que eu já joguei na minha vida. Com certeza, mano. É muito fácil de eu dizer isso, porque não existe nenhum outro jogo que eu conversei com um peixe humanoide usando um microfone. Só que por mais que esse peixe inicie como uma coisa bizarra e que tu só quer ficar zoando ele e respondendo as perguntas errado e fazendo bobagem, com o tempo tu começa a gerar uma certa afinidade com ele. É meio difícil tu não gerar uma afinidade com coisas que tu vê na tua rotina, né? E durante o período que eu fiquei testando o jogo, eu voltava nele diariamente tentando arrumar as coisas, tentando conversar sobre mais algum assunto com ele. Então sim, pode me prender pelo crime de ter afinidade e amizade com um peixe virtual. E na verdade eu acho que essa qualidade dele só é um atestado de quão bem feito foi o script e a programação desse peixe. Porque muitas vezes tu sente que ele tá realmente conversando contigo. E como ele mesmo disse, eu acho que talvez ele esteja, né? Porque o que é uma conversa? Outra pessoa tem que estar viva pra ela manter uma conversa contigo? Não necessariamente. Pelo menos eu posso dizer que a partir do momento que eu aceitei a loucura que estava acontecendo de eu estar falando com um robô, eu mantive sim algumas conversas com ele que foram coesas e tiveram sentido. Tá bom que foi uma experiência programada, mas ainda assim foi escrito algum dia por alguém, sabe? E eu acho que no futuro, se fizessem um jogo parecido com esse hoje em dia, por exemplo, a gente teria uma obra muito mais completa, porque ele conseguiria entender muito melhor o que a gente tá falando, por causa da qualidade dos microfones, por causa da qualidade... Mano, e é incrível ver que isso tudo foi feito no Dreamcast, essa conversa inteira. Putz, Guilherme. Considerando que o jogo de Dreamcast, por exemplo, ali, o Sonic Adventure. O Sonic Adventure tem 1 GB de tamanho. Os programas de reconhecimento de voz, e ele ia conseguir talvez formular frases inteiras igual o ChatGPT, sabe? Só usando conhecimentos gerais que tem aí pela internet. E bom,
não sei, mas teve alguma coisa meio emotiva pra mim quando ele foi embora. Claro, pra você não precisa ter, é uma coisa bizarra, é só um peixe que virou um sapo indo embora. Se eu falo isso em voz alta não faz muito sentido. Mas foi um pouquinho triste ver ele indo embora. Foi que nem o fim de uma série, sabe? Aquela série que te acompanha por um mês. E em pouco tempo eu falei por tempo demais com essa porra desse peixe. Então, quando ele foi embora, foi um fim meio amargo, assim, por assim dizer. E é isso aí, acho que um fim digno pra esse jogo que é tão experimental, sabe? Existiu um Seaman 2, ele foi realmente lançado, só que o problema dele é que ele é todo em japonês. Eu não quero spoiler muita coisa dele, por mais bizarro que ele seja, então não vou mostrar muito, mas eu espero que um dia o meu japonês chegue num vídeo que eu consiga conversar com essa versão aí do Seaman e a gente consiga fazer um vídeo aqui pro canal também desse Seaman 2. E também ouvi dizer aí que o criador tava pensando em fazer o Seaman 3, então, se Deus quiser, teremos isso daqui a um tempo. E essa foi a review de... Foi mais incrível do que eu pensava, na moral. Man, eu espero que você tenha gostado dessa aventura, dessa jornada com esse peixe, que depois deixou de ser peixe, virou um sapo. Na verdade, teve várias fases aqui que ele não era, na verdade, muito bem um peixe. De qualquer modo, eu só quero que você tenha curtido esse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Compartilhe aí com alguém se você gostou, porque lembrando, eu comprei isso daqui, eu comprei isso daqui, eu comprei essa TV e eu comprei esse Dreamcast. Tem jogos de Dreamcast? E consertou esse Dreamcast. Pode mandar aí na minha caixa postal, vocês estão ligados qual é que é. Deixa o like, comenta aí embaixo o que vocês querem ver, se tem alguma outra ideia de algum outro jogo bizonho, ou se você tem um jogo bizonho e quer me enviar para que eu grave ele. Tamo junto. Ah, que incrível, na moral. Bom, eu vou ter que ir agora, que agora eu vou ter que participar do RPG, já tô atrasado. Mas bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal do Vitor, que tá aparecendo aqui do lado. E é isso aí. Tchau, tchau.